Questão número 1. Dos 300 convidados de uma festa, 120 são homens e 180 mulheres. Determine a razão de homens e de mulheres nessa festa em relação ao total de convidados, usando números na forma de fração, decimal e porcentagem. Bem, pessoal, para que possamos resolver melhor esta questão, vamos fazer uma breve revisão sobre fração, números decimais e porcentagem. E aí vai nos ajudar a podermos entender melhor e a resolver com mais facilidade o problema. Bem, pessoal, vamos à nossa revisão rápida. O que é uma fração, pessoal? Eu coloquei aqui uma definição de fração para poder nos ajudar a podermos enxergar o que é realmente uma fração, né? Então, fração vem do verbo fracionar, que significa dividir. Logo, fração é igual a parte, ou melhor, fração significa parte de um todo inteiro que foi dividido em partes iguais. Uma definição bem clássica e bem básica, né, de fração, né? Significa um inteiro que foi dividido em N partes iguais, tá? Vamos ver aqui como na prática é simbolizado as frações, como eu escrevo uma fração, na verdade, né? Então, aqui nós temos exemplos de algumas frações, né? Toda fração ela tem o numerador, que fica aqui na parte de cima, tem essa barra de divisão aqui, né? E abaixo temos o denominador. Então, aqui nós temos a fração 1/4. Aqui nós temos 2/8. Aqui temos novamente 1/4. E aqui nós temos uma outra fração, 4/16, ou 4/16, né? Aqui também podia ler 1/4, 2/8, 1/4, 4/16. Mas a forma mais clássica e melhor de se ler seria 1/4, 2/8, 1/4, 4/16. Vamos ver alguns exemplos aqui de fração. Aqui nós temos um todo, né, simbolizado aqui por esse círculo, que foi dividido em 3 partes iguais, né? Como é que eu simbolizaria em fração a parte que está pintada de verde, né? Então, quantas partes de verde está pintada aqui nesse círculo? Nós temos 1, 2, né? Então, represento 2 sobre quantas partes o todo foi dividido? 1, 2, 3. Então, 3 partes. Deu para entender, pessoal, que a fração e a razão, que representa as partes verdes é simbolizada, né, é representada, por 2/3. 2 é a quantidade de partes verdes e 3 é o todo. E se eu quisesse representar, né, a razão das brancas em relação ao todo, então nós teríamos, né, que a razão das brancas seria 1/3. Por quê? Porque nós temos uma branca e o todo são 3. Aqui uma branca e o todo são 3. Vamos ver mais um outro exemplo para a gente fixar melhor. Nesse exemplo nós temos aqui um círculo dividido em 6 partes. Vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então esse círculo aqui ele foi dividido em 6 partes. Então vamos representar a razão das partes verdes em relação ao todo, né? Então, quantas partes verdes nós temos aqui, né? Temos 1, 2, 3, 4. Então, vamos representar como sendo
a fração 4, né, sobre o todo, né, já contamos aqui que é 6. Então, a razão das bolas, desculpa, só quero dizer bolas. A razão das partes verdes, né, é 4 sextos. E aí, professor, e a razão aí das, né, ou a fração que representa as partes brancas? Vamos lá, né? Então nós temos quantas partes brancas aqui? Temos duas, né? Então 2 e o todo nós sabemos que é 6. Então temos 2 sextos, né? Então, pessoal, esses, né, são exemplos de frações, né? E onde suas razões estão representadas, tá certo? E as frações podem ser usadas para representar, né, as partes que você tem interesse em representar, na verdade, né? Então elas são bem importantes porque elas quantificam, né, essas partes e nos dá a ideia, né, de razão também. E aí, pessoal, dando seguimento à nossa revisão, né, vamos agora relembrar o que é um número decimal, né? E aí, o que é um número decimal? Vamos ver o que a definição fala para nós, né? Então, os números decimais são números do conjunto dos números racionais, né? Então, representado aqui por quê? São números não inteiros, né? Expresso por vírgulas e que possui casas decimais. Eles tanto podem ser positivo e negativo, uma vez que ele pertence, né, ao conjunto de números racionais. Eles são números, tem números positivos e números negativos, né? Vamos ver alguns exemplos aqui de números decimais, tá? Olha aqui o 4.6, né? Ele é um número decimal, por quê? Porque ele é um número não inteiro, tá certo? Ele é expresso por vírgula, tá certo? E possui aqui depois da vírgula uma casa decimal, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. 5.23 também não é o número inteiro, tá certo? Ele é expresso por vírgula e possui aqui, no caso, né, depois da vírgula temos o que? Duas casas decimais, né? Mais outro exemplo aqui com 3 casas decimais, ó, 1, 2, 3 também é um número decimal porque ele não é inteiro e ele tem uma vírgula aqui, tá certo? E também tem casas decimais. Então, por isso que ele é um número decimal, tá certo? Aí para exemplificar os negativos, né? Tá certo? Então todos esses aqui também são números decimais, tá? Porém negativos. Bem, pessoal, finalizando aqui nosso pacote de revisão, vamos ver aqui agora o que é porcentagem, tá? Relembrando o que é porcentagem, então, percentagem ou porcentagem, né, é uma medida de razão cuja base é 100. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores a partir de uma fração cujo denominador é 100, ou seja, é dividir um número por 100. Então, pessoal, para representar uma porcentagem, basta pegar qualquer numeral e dividir por 100. Ali você vai ter uma porcentagem. Vamos aqui aos exemplos, né? Se eu pegar o numeral 2 e dividir por 100, eu tenho o quê? 2%. É como se eu trocasse a barrinha e o 100 pela palavra porcento, né? Outro exemplo aqui, 25 sobre 100. Então, eu tenho 25, aqui trocando a barrinha e o 100%. Tá? Outro exemplo, 12,5 sobre 100, tá? É igual a 12,5%. Então, observaram que toda vez que eu tiver uma fração cuja o numeral, o denominador, desculpa, é 100, tá certo? Nós podemos representar o seu numerador como porcentagem, né? Então, observe que tem que ser
tá certo? O denominador tem que ser 100, não pode ser 10 ou qualquer outro número, tá? Tem que ser 100, para que possamos representar as frações em forma de porcentagem. Acredito que, visto até aqui os conteúdos, já dá para a gente resolver nossa questãozinha, tá bom? Bem, pessoal, agora vamos para a solução da nossa questãozinha, né? Bom, a questão ela pede a razão de homens e também a razão de mulheres, tá certo, nessa festa com relação ao número de convidados, né? E quer que expresse essa resposta em fração, em números decimais e em porcentagem, tá bom? Então, para a gente iniciar, vamos anotar aqui o que nós temos, né? Então, nós temos aqui total de convidados são 300, tá aqui, ó, tá? Número total de homens na festa 120 e o número de mulheres na festa 180, né? Então, primeiramente, vamos determinar a razão de homens, tá certo? Em relação ao número de convidados, tá bom? Então, a razão de homens vai ser igual ao número de homens na festa, que é 120, né? Dividido pelo total de convidados, que é 300. Olha aí. Então aí eu vou ter, tá certo? Uma relação entre o número de homens na festa sobre o número de convidados total, que é o que quer o programa, tá certo? A questão, né? A razão de homens, tá certo? Que estão na festa em relação ao total de convidados, tá? Então é o número de homens na festa dividido pelo total de convidados, que vai ser igual a 120, né? O total de homens dividido por 300, né? Então nós temos aqui a razão que é 120 por 300. Dá para a gente simplificar aí, né? O zero, né? Dividir. Então ficaria o que? 12 sobre 30, né? Dá para simplificar aqui por 6. Se eu dividir 12 aqui por 6, eu vou ter 2. Dividindo aqui também 30 por 6, eu vou ter 5. Então, a razão de homens na festa, tá certo? É 2/5, né? E está aí em forma de fração, tá? Vamos calcular agora a razão de mulheres, tá? Então, a razão de mulheres é igual ao número de mulheres que estão na festa, tá certo? Dividido pelo total de convidados, né? Que vai ser igual a número de mulheres na festa, 180, tá? Dividido por 300, que é o total de convidados, né? Então vamos ter agora aqui, vamos simplificar primeiramente, né? E vamos ter uma fração 18 sobre 30. Dividindo aqui a fração por 6, aqui no numerador fica 18 sobre 6, vai dar igual a 3, e dividindo aqui no denominador, 30 dividido por 6 vai ser igual a 3/5, né? Tá aí a razão de mulheres na forma de fração. Bem, pessoal, tá aí encontramos, né, a razão de homens e a razão de mulheres, né? A razão de homens representado aí por 2/5, né? E a razão de mulheres por 3/5, tá bom? Vamos agora representar esses valores que encontramos na forma decimal e porcentagem. Bem, pessoal, nós agora já encontramos, né, a razão de homens e de mulheres na forma de fração. Agora vamos escrever na forma decimal, tá certo? Então é bem simples o processo de transformar uma fração em um número decimal. Basta dividir o seu numerador pelo denominador, tá bom? Então eu tenho aqui a fração 2/5, que representa a quantidade de homens. Então, para eu poder transformar em número decimal, basta eu dividir. Então vamos armar aqui, né? 2, deixa eu ativar aqui a caneta. 2 dividido por 5, né? Então,
Como 2 é menor que 5, então para que possamos dividir, a gente vai colocar aqui 0, vírgula, né? E acrescentar um 0 aqui no 20, né? Então agora eu tenho 20 dividido por 5, que dá 4, né? 4 vezes 5, 20, né? Menos 20, que dá resto 0, né? Então, a razão de homens vai ser igual a 0,4 representado por número decimal, tá? Da mesma forma, o 3/5, basta dividir 3 por 5. Vamos lá. 3 dividido por 5 vai ser igual. Novamente aqui, como o 3 é menor que o 5, né? Vamos colocar o 0, vírgula, né? E colocar um zerinho aqui ao lado do 30, ao lado do 3, desculpa. Então nós temos 30 dividido por 5, que vai dar 6, né? 6 vezes 5, 30. 30 para 30 dá 0, né? Ou 30 menos 30 dá 0, resto 0. Então, a razão de mulheres, né, representado de forma decimal, é 0,6. Então, pessoal, a gente já calculou aqui a razão de homens em fração, né? E das mulheres também. E depois a gente calculou em forma decimal, né? E agora vamos, para finalizar o problema, vamos calcular em porcentagem, tá certo? Para facilitar o cálculo e ser rápido e direto, eu vou pegar a representação decimal, tá certo? E primeiramente de homens, depois de mulheres, e vou transformar em porcentagem, tá bom? Olha como o processo é bem simples, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui o 0,4, que é a razão de homens. Pessoal, se eu pegar esse número aqui, multiplicar pelo número qualquer e dividir também pelo mesmo número que eu multipliquei, o 0,4 fica inalterado, né? Digamos que eu multiplicasse ele aqui por 1 e dividisse por 1, né? Não acontecia nada. Se eu também multiplicasse aqui por 2 e dividisse por 2, também não ia acontecer nada, ia continuar 0,4, porque da mesma forma que eu multipliquei por 2, eu dividi por 2, então uma coisa anula a outra, tá certo? Então, vocês lembram que na definição de porcentagem, né, uma fração eu posso representar por porcentagem, desde que ela tenha 100 como denominador. Então, eu vou pegar esse 0,4 aqui, eu vou multiplicar por 100 e dividir por 100, tá certo? Olha aí como, tá certo? Veja aí que eu multiplicando por 100 dividido por 100, o 0,4 mantém-se inalterado, né? Porque 100 dividido por 100 é 1, e 1 vezes 0,4 é 0,4. Tá bom? Mas aí eu estou provocando aqui para que o denominador dessa fração aqui, que vamos transformar esse número decimal numa fração, seja 100, para que a gente possa expressar em porcentagem, tá bom? Então, se eu manter aqui o denominador e multiplicar aqui só aqui no numerador, vamos ter 0,4 vezes 100, que dá 40, dividido por 100. Vocês lembram lá da revisão lá que eu disse, toda vez que a gente tiver uma fração cujo denominador é 100, nós podemos trocar a barra e o 100 por porcento. Então, isso aqui, 40 sobre 100, a gente pode dizer que é 40%. Viu aí como foi rápido aí a conversão de decimal para porcentagem? E da mesma forma,
a de mulheres, né? Razão de mulheres. A razão de mulheres é 0,6. Então eu vou pegar esse 0,6, vou multiplicar por 100 e dividir por 100, né? Fazendo a operação só no numerador, vamos ter 0,6 vezes 100, que dá 60, dividido por 100, né? Esse por 100 eu posso trocar por porcento, então fica igual a 60%. E aí, pessoal, como é bem simples, né, o processo, né? E aqui a gente finaliza a nossa questão, né? Já conseguimos representar na forma de fração, decimal e agora em porcentagem, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula também, né? Uma resolução de problema, mas não deixa de ser uma aula, e espero que vocês possam aproveitar bem o conteúdo, e qualquer dúvida estamos à disposição para ajudá-los, tá bom? Fique com Deus.